Olá, querido internauta! Neste mês de julho, no nosso programa Pílulas Musicais, iremos desenvolver uma série com 2 capítulos, com 2 episódios, falando sobre qual a classificação da sua voz. Você sabe? Bem, antes de a gente entrar nesse assunto, é preciso entender que há uma mistificação sobre os tipos de vozes, sobre a classificação vocal. Observe, quando a gente diz, fulano é soprano, fulano é tenor, fulano é um contralto, fulano é um contratenor, o que significa isso? Tem pessoas que, por não saberem, por não entenderem, dizem assim, aquela menina tem voz de tenor, aquele rapaz tem voz de contralto. Veja, mulher tem uma voz mais fina que o homem. É verdade que existem mulheres que possuem vozes agudas e vozes graves, mas mesmo assim, a voz feminina é mais aguda que a voz masculina. Anatomicamente, a voz feminina é formada, é constituída pelas pregas vocais, que são mais finas que as pregas vocais do homem. As pregas vocais em si são mais finas que um fio de cabelo. Agora observe. Por questões hormonais, pela constituição do próprio ser da pessoa, masculina ou feminina, as pregas vocais, mal comparando, são como as cordas de um instrumento, tipo violino, tipo piano, tipo um violão, por exemplo. No violão a gente percebe que existem as cordas mais finas, que emitem o som agudo, e as cordas mais graves, que emitem o som mais baixo, mais denso, como o próprio nome diz, mais grave. A gente pode compreender que essa correlação acontece também com a nossa voz, as vozes femininas e as vozes masculinas. Com isso, a gente já pode determinar que existe voz aguda feminina, voz mediana feminina e voz grave feminina, sabendo, como eu disse, que as vozes femininas, mesmo a mais grave, ainda assim é mais aguda que as vozes masculinas. Então podemos dizer na classificação que existem os sopranos, por que no plural? Porque existem os timbres de sopranos. O que é, Luciano, soprano? É a voz soberana, por isso que vem o nome soprano, voz soberana, a voz mais aguda que somente uma mulher pode emitir. Não existe mulher tenor, não existe mulher contratenor, não existe mulher barítono, não existe. Mulher pode ser soprano, mezzo-soprano, meio-soprano ou contralto, tá? Existem os mezzo-sopranos, os meio-sopranos, a voz feminina que tem uma característica peculiar na região central da voz, na região média da fala, ou seja, tem mais densidade, tem mais brilho vocal. Então, esse tipo de voz é a voz feminina mediana. E existe o contralto, que é a voz feminina grave. Por que contralto e não contraltos? Observe, porque esse tipo de voz é a única voz que não existe timbres específicos, apenas um timbre. Esse estudo foi sendo desenvolvido entre o século XVI e XVII até então. Existem outras subclassificações, das quais nós não iremos falar hoje. Na descrição deste vídeo você vai ver alguns sopranos, mezzos, sopranos, contralto, tanto no âmbito popular brasileiro quanto no âmbito internacional do gênero operístico. Um outro problema, questão de mistificação que nós temos, é que muitas pessoas acham que essas classificações vocais é apenas dada para o campo do gênero operístico, para a ópera ou para o canto em si erudito. Não, é para qualquer tipo de voz, é para qualquer pessoa. Entrando agora nas subclassificações, nós vamos ter os tipos de sopranos: soprano coloratura, soprano lírico, soprano espinto e soprano dramático, conhecido também como soprano wagneriana. Observe, o soprano coloratura, também conhecido como soprano ligeiro, ligeiro italiano quer dizer soprano leve. A coloratura é aquela soprano que tem uma leveza tão grande na voz e consegue fazer notas bem rápidas em uma região mais aguda. Posso dizer que é o soprano mais agudo que existe dentre essas subclassificações que eu falei para vocês, né?
Observe também que existe, como eu tinha dito, soprano lírico. O que é o lírico? O lírico vem do lirismo, vem da lira, aquele instrumento de cordas. Ou seja, uma voz mais doce, de timbre doce, que consegue os agudos com uma certa docilidade. É um timbre que não é tão forte, a sua voz chega de uma forma penetrante e ao mesmo tempo serena e suave na região aguda. Temos o soprano spinto, spungiare, o verbo spungiare do italiano quer dizer forçar, alfinetar, penetrar. Então é uma voz que já possui mais densidade harmônica. Os harmônicos vêm das frequências. Todos nós possuímos frequências sonoras quando falamos e quando cantamos. Cabe o cantor entender quais são essas frequências melhores para a emissão não da fala, é uma coisa, mas para a emissão do canto. Quanto mais a gente vai entendendo esse arcabouço das vogais, das consoantes, como colocar a voz para emitir bem, eu posso produzir mais frequência ou menos frequência. Então eu posso dizer que o soprano spinto é aquela voz que é mais penetrante por conta da densidade de frequências, de harmônicos que ela possui quando está cantando. E o soprano dramático é uma voz mais densa, mais pesada, um timbre mais escuro, podemos dizer assim, é um timbre voltado mais para uma voz grave, feminina, né? Tem o brilho de soprano, é uma voz que consegue chegar nos agudos, mas quando desce, quando vai para a região grave, tem uma certa densidade, tem um certo conforto sonoro. Bom, sobre o mezzo-soprano, quer dizer, meio-soprano, nós iremos encontrar dois tipos de timbres, basicamente. O mezzo-soprano lírico e o mezzo-soprano dramático. Bem, como você já deve ter percebido, o termo lírico vem de lirismo. Então, esse termo vai sempre se enquadrar, como eu já expliquei, para qualquer timbre de voz. Soprano lírico, mezzo-soprano lírico, baixo cantante ou baixo lírico, tenor lírico, barítono lírico, ou seja, são vozes que nós não iremos falar, mas esse termo lírico tem essa característica peculiar da docilidade, de uma voz que vai se tornando presente sem ser de forma abrupta. E por último, se encontra a voz grave feminina, que é o contralto. É uma voz mais densa, é uma voz mais feminina, né, mais pesada, e que a gente pode encontrar, talvez não muito aqui no Brasil, né, na região dos trópicos, mas na região da Europa, Estados Unidos, em um ambiente mais frio, certo? Então podemos perceber que existe primeiro os sopranos, a voz mais aguda, fazendo uma recapitulação desse nosso encontro. Existem os mezzo-sopranos, meio-sopranos, e também, por último, os contraltos. Tá? Na descrição, como eu disse, você vai encontrar aqui alguns detalhes que vale a pena vocês conferirem, clicando aí em cada link para assistir, para fazer uma apreciação musical da performance dessas cantoras, tanto no âmbito popular como no âmbito erudito. E aguardo você para o nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Forte abraço!